bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Letícia e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre divisão política do território brasileiro e população brasileira. Peguem lápis e papel e vamos começar. Bons estudos! O Brasil, ele está localizado na América do Sul. Para melhor administrar o país, o seu território foi dividido em 5 grandes regiões geográficas. A princípio, as regiões brasileiras ficaram conhecidas como as regiões naturais do Brasil, por terem sido divididas segundo seus aspectos naturais. Cada região, ela apresenta em sua formação estados, municípios, distritos e bairros. O Brasil, ele está dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Oficialmente, o Brasil é chamado de República Federativa e cada estado é uma unidade federativa. São 5 regiões brasileiras: Norte e Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E como eu falei, no início, as regiões brasileiras ficaram conhecidas como regiões naturais do Brasil, por terem sido divididas segundo seus aspectos naturais. Mais na frente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, passou a considerar outros aspectos de divisão regional, como clima, vegetação, hidrografia, relevo e outros. Vamos agora o mapa das regiões para que possamos nos localizar melhor. É importante que você saiba que Brasília é a capital do Brasil. Nela fica a sede do governo, onde se encontram os 3 poderes da nação, que nós iremos falar daqui a pouquinho. São 5 regiões brasileiras: Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. E de 10 em 10 anos, verifica-se o crescimento populacional por meio de um recenseamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que chamamos de IBGE. Agora, nós vamos entender o que fazem os 3 poderes e quem são seus representantes. Preste bastante atenção, porque isso é muito importante, principalmente na hora das eleições, para que você possa cobrar de cada representante o que foi prometido. Então, os 3 poderes são o legislativo, o executivo e o judiciário. O executivo, ele executa as leis. O legislativo elabora as leis na Câmara e no Senado. E o judiciário, ele zela pelo cumprimento das leis. É ele que estabelece a ordem. Agora, atente-se. Cada estado tem sua capital ou cidade principal, onde estão o governador e o prefeito. Observem aqui no nosso quadro. No nosso país, Brasil, o representante do executivo é o presidente. No nosso caso, atualmente, Jair Bolsonaro. No legislativo, deputados federais e senadores, e no judiciário, o Supremo Tribunal Federal. No nosso estado, Rio de Janeiro, o nosso representante
é o governador Wilson Witzel. No Legislativo, temos os deputados estaduais e no Judiciário, os tribunais estaduais. E no Executivo, no nosso município, Duque de Caxias, o nosso prefeito, o nosso representante, é o prefeito Washington Reis. No Legislativo, nós temos vereadores e no Judiciário, nós temos os juízes. Então, é importante que você saiba a função de cada um. As nossas eleições, elas acontecem de 4 em 4 anos. Então, é importante que você saiba dessas informações que eu acabei de te passar, para que você possa ajudar os seus familiares a elegerem o melhor representante, tanto para o município, para o nosso estado e para o nosso país. E é importante também que você cobre deles o que eles prometeram à população. Combinado? Agora, nós vamos falar sobre a população brasileira. População é o conjunto de habitantes de uma determinada região. A densidade demográfica varia muito de região, porque algumas são povoadas e outras não. O censo demográfico é o conjunto dos dados característicos dos habitantes de uma localidade ou país para fins estatísticos. Lembra que eu falei que essa coletagem de informação, esse censo, ele acontece de 10 em 10 anos, ou seja, o nosso último censo foi realizado em 2010 e nesse ano de 2020 acontecerá um novo censo, uma nova contagem da população. A população está cada dia mais concentrada nos centros urbanos. Observem agora uma imagem, na verdade, é uma obra que foi pintada por Tarsila de Amaral, que mostra aí a composição do povo brasileiro. Observem que nós somos um povo de muitas raças e de muitas etnias. Mas qual a diferença entre etnia e raça? A raça está baseada em características físicas e biológicas, como a cor da pele, a cor dos olhos, o cabelo. E a etnia está baseada em características culturais, como costumes, língua e identidade. Mas qual é a origem do povo brasileiro? Preste atenção, pois você também é parte da população do nosso país. E no início da formação do povo brasileiro, se misturaram 3 matrizes, a africana, a europeia e a indígena. E durante esse tempo, aconteceram diversas mestiçagens. O que é isso? Aconteceram diversas misturas. Caboclos ou mamelucos, mistura de brancos com índios. Os mulatos, misturas de brancos com negros. E cafusos, mistura de índios com negros. Ou seja, o nosso país, ele é mestiço. A nossa população é uma população mestiça. E aí, gostou? Então não esquece
próxima aula!